Ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Com certeza absoluta, você já teve contato com a leitura do Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículos 35 ao 41, aonde você verá expressamente no versículo 41 a seguinte sentença: e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando lemos a narrativa por inteiro, nós iremos ver um grande exercício que o evangelista está descrevendo da autoridade de Jesus. Jesus é o Senhor do mar. Ele dá a ordem e o mar se aquieta. Ele dá a ordem e o seu milagre acontece. Ele está tranquilo, dormindo, descansando, enquanto seus discípulos navegantes estão desesperados por causa do forte vento e do grande temporal. E ainda vai dizer a narrativa bíblica neotestamentária que o barco se enchia porque as ondas subiam acima do barco. E este é o desfecho. Como ele disse outrora, ele tem autoridade sobre o mar. E se eu falar para você que esta era uma figura de linguagem comum utilizada no mundo antigo e que diversos imperadores, reis romanos foram demonstrados como tendo poder sobre o mar, não só sobre o mar, mas também sobre a terra. Até mesmo numa literatura deuterocanônica, nós vemos a figura do governante Antíoco Epifânio como alguém que também se vê como dominador dos mares, dominador da terra e do mar. Quando lemos este trecho do Evangelho segundo escreveu Marcos, nos deparamos com a afirmação bíblica de que Deus, através do seu Filho, tem o controle do mar. Porém, nas literaturas antigas, vemos também outros governantes poderosos que têm o controle sobre o mar. Por exemplo, Heródoto, em seu livro 756, ele irá fazer esta descrição acerca do governante persa Xerxes. Também vemos esta descrição no Deuterocanônico, conhecido como segundo livro dos Macabeus, capítulo 5, versículo 21, e também no capítulo 9, versículo 8, falando acerca do governante Seleucida Antíoco Epifânio. Estes personagens, em suas literaturas, estão associados ao controle do mar. Os imperadores romanos são frequentemente identificados como mestres do mar e da terra. Podemos citar Júlio César, Lucano, Guerra Civil. Podemos citar Augustus em Filo, na obra Flaccus, também na obra Legatio ad Gaium. Podemos citar também Tibério, também na obra Legatio ad Gaium. Podemos citar Calígula, sim, também em Filo. E também em Joséfo, em Antiguidades. Também Joséfo falará disso acerca de Vespasiano e Tito em sua obra Guerras Judaicas, especificamente no trecho 3.401 e 2 e no trecho 6.43. Sim, Flávio Joséfo fala isso acerca de Vespasiano e Tito.
E ainda na obra de Juvenal, nós teremos Domiciano sendo citado de igual modo, e também na obra de Filóstrato. Percebemos nesta tradição que afirma o controle imperial sobre o mar e a terra, que historicamente vemos isso no exercício da promulgação da imposição dos impostos sobre a produção e o transporte terrestre e marítimo. Os imperadores são construídos como exibindo poder em proporções magnânimas. O mar e a terra são subjugados. Curiosamente, a narrativa do capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu Marcos se inicia com Jesus ensinando junto do mar e falando para uma multidão, ou seja, terra e mar estão sendo dominados. E na própria narrativa também do capítulo 4, no versículo 36, irá dizer: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Ou seja, no milagre em que o mar é acalmado, a tempestade é acalmada. Não só, de acordo com a narrativa, serão os discípulos que desfrutarão desse vislumbre miraculoso, mas todos aqueles que também, em seus barquinhos, acompanhavam o barco em que Jesus estava. Ou seja, a dominação sobre o mar e a terra. O escritor do Evangelho segundo escreveu Marcos está inserido em um mundo de reivindicações imperiais. Logo, a cena de Marcos afirma o governo de Deus sobre o mar e não o governo do império. Ao evocar as tradições bíblicas do governo de Deus sobre o mar e ao narrar Jesus acalmando o mar, a narrativa de Marcos contesta as reivindicações do poder imperial. A cena narra o mar da Galileia como estando sob controle de Deus, efetuado através do agente de Deus, Jesus, mesmo quando Roma afirmava a soberania através da tributação da indústria pesqueira. É inegável. É impossível não percebermos que no texto, quando estas declarações são colocadas na boca de Jesus, a cena imita as reivindicações imperiais do domínio do mar, só que atribuindo-as a Deus e afirmando o controle superior divino de Deus e o governo do mesmo sobre o mar, para muito além do governo imperial. A ordem é praticamente um decreto que é dado através de Jesus. O versículo 37 narra a forte tempestade que atinge o barco e parece que vai o afundar. O versículo 38, por outro lado, apresenta Jesus dormindo tranquilamente, assim como Jonas dorme durante a tempestade no episódio do livro que leva o seu nome. O sono confiante de Jesus contrasta com os seus seguidores temerosos, que o acordam com a seguinte contestação: Mestre, não te importa que pereçamos? Numa demonstração de poder, a resposta de Jesus é repreender o vento. Aquilo que agita os mares, as ondas. A narrativa usa o mesmo verbo repreender
para designar Jesus exorcizando e comandando demônios. Então, o mesmo verbo no grego, em Marcos 1:25 e Marcos 3:12, que é utilizado no contexto para repreender, ou seja, exorcizar demônios, é colocado na boca de Jesus, dando uma ordem para que o mar se acalme, para que o vento cesse. Da mesma forma, Jesus ordena com autoridade ao mar que acalme-se, semelhante à ordem que ele dá outrora em questões do seu exorcismo, que vai dar na expressão fique em silêncio. Isso está mais para uma aquietação daqueles que vivem no mar e na terra do que ao próprio mar e à própria terra. Porque o escritor do Evangelho segundo escreveu Marcos está tentando, na verdade, demonstrar que Jesus é superior aos imperadores da República de Roma, que ele é superior àquele que tenta governar a terra, os rios e lagos da Judéia. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, que a sorte, a fortuna e a vitória lhe acompanhe. Sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of